Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Um livro aberto em uma casa silenciosa. A casa estava em silêncio. Não era um silêncio vazio, desses que assustam ou ecoam demais. Era um silêncio cheio de presença, como se cada parede respirasse junto, como se o ar carregasse pequenas memórias guardadas entre móveis antigos e cortinas leves. Do lado de fora, a noite havia chegado sem alarde. Nenhum vento forte, nenhuma chuva repentina. Apenas o céu escuro estendido sobre os telhados e uma lua discreta, observando tudo à distância. Dentro da casa, as luzes eram poucas. Um abajur aceso na sala criava um círculo morno sobre o tapete. Na cozinha, uma lâmpada fraca iluminava a pia limpa, com uma xícara esquecida secando sozinha. No corredor, sombras longas se desenhavam no chão de madeira, acompanhando o formato das portas fechadas. Era uma noite feita para ficar, feita para desacelerar, feita para abrir um livro. Você caminhou lentamente até a poltrona próxima à janela. O tecido macio acolheu seu corpo como um abraço antigo. Ao seu lado, uma pequena mesa sustentava uma caneca de chá ainda fumegante, exalando um perfume suave de ervas e mel. Sobre o colo, o livro aguardava. A capa era simples, mas já um pouco gasta nas bordas, sinal de que havia sido aberto muitas vezes. Ao tocá-lo, seus dedos reconheceram aquela textura familiar. Papel, tempo e histórias misturados. Você abriu na página marcada. O som foi quase imperceptível. Um leve farfalhar, como asas de mariposa. E naquele instante, algo mudou. Não fora da casa, mas dentro. O mundo que durante o dia se movia rápido demais, começou a perder velocidade. As horas deixaram de empurrar umas às outras. O relógio na parede continuou marcando o tempo, mas já não parecia ter autoridade sobre aquela noite. Você leu a primeira frase. Depois a segunda. Cada palavra entrava com calma, encontrando espaço entre pensamentos que, pouco a pouco, iam ficando mais suaves. O livro falava de lugares distantes, mas também de coisas simples, de manhãs silenciosas, de pessoas que aprendiam a ouvir, de casas que guardavam histórias nas paredes. Enquanto lia, você sentia a casa ao redor, o estalo discreto da madeira se acomodando com a mudança de temperatura. O zumbido distante da cidade já quase adormecida. O leve movimento da cortina quando uma brisa tímida passava pela fresta da janela. Você virou a página. E então outra. Cada página era como atravessar um pequeno portal. O corredor à sua frente permanecia quieto, mas parecia mais longo agora, como se levasse a lugares que não existiam no mapa da casa, apenas no território da imaginação. As portas fechadas guardavam quartos vazios, cheios de ar parado e tranquilidade. Havia algo profundamente reconfortante em saber que tudo estava em ordem. Nada a resolver. Nenhuma mensagem, esperando resposta. Nenhum compromisso escondido no dia seguinte. Apenas você, o livro e aquela casa que parecia compreender exatamente o que você precisava. Você fez uma pausa para beber um gole de chá. O calor percorreu a garganta lentamente, espalhando uma sensação de bem-estar que alcançou os ombros, depois as costas, depois as pernas. Seu corpo afundou um pouco mais na poltrona. Você suspirou e voltou à leitura. O personagem do livro caminhava por uma vila pequena, onde as pessoas se conheciam pelo nome e o tempo era medido pelo movimento do sol. Havia descrições de janelas abertas, de pães recém-assados, de tardes passadas observando nuvens. Essas imagens se misturavam às suas próprias. Por um instante, parecia que aquela vila existia dentro da sua casa. Talvez no fundo do corredor. Talvez atrás de uma das portas. Talvez entre uma página e outra. Você percebeu como seus pensamentos estavam mais espaçados agora. Já não corriam em círculos. Vinham devagar, como folhas flutuando em um lago tranquilo. A respiração acompanhava o ritmo do texto. O abajur lançava uma luz dourada sobre as paredes, criando sombras suaves que se moviam lentamente conforme você mudava de posição. Cada objeto parecia ter encontrado seu lugar definitivo naquela noite. A estante cheia de livros, a manta dobrada no braço da poltrona, o porta-retratos com uma fotografia antiga. Nada parecia fora do lugar. Você se levantou por um momento,
levando o livro consigo, e caminhou até a janela. Lá fora a rua estava vazia. Algumas luzes ainda acesas em prédios distantes, mas nenhuma movimentação próxima. As árvores permaneciam imóveis, como guardiãs silenciosas da madrugada que se aproximava. Você ficou ali por alguns segundos, sentindo o vidro frio sob a ponta dos dedos. Depois voltou para a poltrona. Ao se sentar novamente, puxou a manta sobre as pernas. O tecido macio trouxe uma sensação imediata de proteção, como se a noite tivesse fechado um casulo ao seu redor. Você retomou a leitura. O livro agora falava sobre encontros inesperados e despedidas gentis. Sobre como algumas pessoas passam por nossas vidas deixando marcas quase invisíveis, mas profundas. Sobre como certos momentos só revelam sua importância muito tempo depois. Você leu devagar, sem pressa de chegar ao fim. Porque aquela noite não era sobre terminar o livro. Era sobre permanecer ali, entre páginas abertas e corredores quietos. Em determinado ponto, seus olhos começaram a piscar com mais frequência. Não de cansaço pesado, mas de um tipo diferente de sono. Aquele que vem acompanhado de conforto. Aquele que se aproxima sem exigir nada. Você fechou o livro por um instante, mantendo o marcador no lugar. A capa fez um som suave ao se encontrar. Você apoiou a cabeça no encosto da poltrona. A casa parecia ainda mais silenciosa agora, como se estivesse respeitando seu descanso breve. O relógio marcava um horário indefinido, mas já não importava. Você percebeu o próprio corpo, os ombros soltos, a mandíbula relaxada, as mãos repousando tranquilas sobre o livro fechado. Cada parte de você parecia ter recebido permissão para descansar. Após alguns minutos, você abriu o livro novamente. A história continuava esperando, paciente. Você sorriu de leve. Era bom saber que as histórias não se apressam. Você leu mais um pouco. As palavras agora pareciam mais macias, como se tivessem sido escritas especialmente para aquela hora da noite. As frases se alongavam, descrevendo fogueiras acesas, casas iluminadas por velas, pessoas que conversavam em voz baixa para não acordar quem já dormia. Sua própria casa parecia espelhar essas imagens. Você sentiu uma gratidão tranquila por aquele momento simples. Por estar ali. Por ter um livro nas mãos. Por ter uma casa silenciosa ao redor. O chá já havia esfriado, mas você ainda deu um pequeno gole. Mesmo morno, continuava reconfortante. Você virou mais algumas páginas. E então percebeu que estava lendo mais com o coração do que com os olhos. As palavras passavam, mas o que realmente ficava era a sensação de acolhimento, de pausa, de pertencimento àquele instante. O livro falava sobre como algumas noites são feitas para lembrar quem somos quando ninguém está olhando. Você deixou essa frase repousar dentro de você. Talvez fosse verdade. Talvez aquelas noites silenciosas fossem pequenos portais, nos devolvendo partes esquecidas. Você fechou o livro novamente, desta vez com mais intenção. Colocou-o cuidadosamente sobre a mesa ao lado. A manta foi ajustada um pouco mais alto, cobrindo seus ombros. Você apagou o abajur. A sala ficou mergulhada em uma penumbra suave, iluminada apenas pela luz distante da rua entrando pela janela. A casa inteira parecia respirar em uníssono. Os corredores permaneceram quietos. As portas continuaram guardando seus silêncios particulares. Você fechou os olhos. Não havia mais necessidade de pensar. A história agora seguia dentro de você, misturada aos seus próprios sonhos. E assim, naquela casa silenciosa, com um livro aberto ainda ecoando em sua memória, a noite cumpriu seu papel mais gentil. Acolher. Você permaneceu ali por um tempo indefinido, com os olhos fechados e a respiração tranquila. A casa parecia compreender esse intervalo. Nenhum ruído novo surgia. Nenhuma porta rangia. Até mesmo os pequenos sons habituais haviam se recolhido, como se tudo estivesse em acordo para preservar aquele instante. Depois de alguns minutos, você abriu os olhos devagar. A penumbra da sala ainda estava presente, macia, sem contrastes fortes. A manta continuava aquecendo seus ombros, e o ar tinha aquela temperatura perfeita que não pede ajustes. Seu olhar encontrou o livro sobre a mesinha. Ele aguardava. Sempre aguardava. Você o trouxe de volta ao colo com cuidado, como quem desperta algo vivo, e abriu exatamente onde havia parado. As páginas se abriram com naturalidade, como se também se lembrassem de você. A leitura recomeçou, em silêncio.
Agora, o texto falava sobre uma antiga biblioteca construída no centro de uma vila tranquila. Um lugar onde as pessoas iam não apenas para ler, mas para descansar a mente. Havia poltronas próximas às janelas, plantas espalhadas pelos cantos e um relógio que marcava as horas sem pressa. Enquanto lia, você sentia que aquela biblioteca poderia facilmente existir dentro da sua própria casa. Talvez atrás da porta do final do corredor. Talvez no espaço entre a sala e o quarto. Talvez exatamente onde você estava sentado. Cada frase parecia expandir o ambiente ao redor, como se as paredes se afastassem um pouco para dar mais espaço aos pensamentos leves. Você virou a página. O personagem do livro caminhava entre estantes altas, passando os dedos pelas lombadas dos volumes, escolhendo histórias ao acaso. Havia uma descrição cuidadosa do som dos passos no chão de madeira, do cheiro suave de papel antigo, da luz filtrada pelas janelas altas. Esses detalhes se misturavam com a realidade da sua sala. O piso sob seus pés, o cheiro discreto da manta, a luz distante que ainda entrava pela janela. Tudo se entrelaçava. Você percebeu como seu corpo estava completamente entregue ao momento. Não havia tensão nos ombros. As pernas repousavam sem inquietação. O maxilar estava solto, os pensamentos espaçados. Era como se cada página virada fosse também um pequeno gesto de soltura. O corredor permanecia silencioso, mas agora parecia mais próximo, mais íntimo. Não como um espaço vazio, mas como um caminho tranquilo que conectava todos os cômodos em um mesmo estado de calma. Você se levantou mais uma vez, levando o livro consigo. Caminhou lentamente até a cozinha. A luz fraca revelou superfícies limpas, uma pia organizada, uma jarra de água esperando quieta sobre o balcão. Você encheu a caneca novamente, dessa vez apenas com água morna, e ficou alguns segundos observando o movimento suave do líquido. Cada gesto era feito sem pressa. Voltou para a sala com passos lentos, sentindo o chão frio sob as solas dos pés. Ao se acomodar novamente na poltrona, ajustou a manta e retomou a leitura. O livro agora falava sobre noites longas e gentis, sobre como certas casas guardam o eco de todas as conversas já vividas, de todos os risos, de todos os silêncios compartilhados. Você pensou na sua própria casa. Em quantos momentos já haviam passado por ali? Em quantas versões de você mesmo aquelas paredes já tinham testemunhado? E percebeu que aquela noite também ficaria guardada. Talvez não em detalhes, mas na sensação. Você leu mais algumas páginas. O personagem principal havia encontrado uma sala escondida na biblioteca, com uma única janela redonda e uma poltrona posicionada exatamente onde a lua entrava. Ele se sentava ali para ler quando precisava se lembrar de quem era. Você sorriu suavemente. Havia algo de familiar nisso. Você olhou para sua própria janela. A lua não estava diretamente visível dali, mas sua luz difusa ainda tocava o ambiente, criando um brilho delicado no chão. Você fechou os olhos por um instante. Inspirou lentamente. Expirou com calma. E deixou que o silêncio atravessasse você. Quando abriu os olhos, continuou a leitura. As páginas iam ficando mais suaves, como se a história estivesse se preparando para descansar junto com você. As frases se tornavam mais longas, mais espaçosas, convidando a pausas naturais entre um parágrafo e outro. Seu corpo acompanhava. A cabeça apoiava-se com mais peso no encosto da poltrona. As mãos seguravam o livro com menos firmeza. Você percebeu que já não estava exatamente acompanhando cada palavra. E isso estava tudo bem. O importante era a atmosfera, a presença, a sensação de estar protegido dentro daquela casa silenciosa. Você fechou o livro pela terceira vez, sem intenção de retomá-lo imediatamente. Colocou-o novamente sobre a mesa. Dessa vez, permaneceu em silêncio por mais tempo. A casa parecia embalada por uma quietude profunda, quase sagrada. O corredor, as portas, a sala, tudo parecia ter entrado em um mesmo ritmo lento. Você deixou a cabeça pender levemente para o lado. A respiração encontrou um padrão, ainda mais tranquilo. Talvez você tenha pensado em algo. Talvez não. Os pensamentos agora vinham como nuvens distantes, passando sem se prender. E enquanto a noite avançava com passos macios, você se permitiu simplesmente estar ali, naquele ponto exato do tempo, em uma casa silenciosa, com um livro aberto ainda morando dentro de você. O ar parecia mais denso agora, não pesado, apenas mais presente,
como se cada partícula carregasse tranquilidade. A casa permanecia imóvel, mas viva, sustentando aquele momento com uma delicadeza quase invisível. Você se ajustou um pouco na poltrona. A manta deslizou suavemente, acomodando-se melhor sobre seu corpo. Seus pés encontraram uma posição mais confortável no tapete, e seus ombros afundaram ainda mais no encosto. Havia um tipo especial de descanso acontecendo. Não apenas físico. Um descanso mais profundo, que alcançava lugares que você nem sempre percebia durante o dia. Você abriu os olhos lentamente. A sala continuava envolta em penumbra. As formas dos móveis eram suaves, sem contornos rígidos. A estante de livros parecia um conjunto de sombras acolhedoras, e a mesa ao lado da poltrona sustentava o livro fechado como um pequeno guardião da noite. Você o pegou novamente. As páginas se abriram quase sozinhas, encontrando o ponto exato onde haviam parado. Seus dedos percorreram a margem da folha por um instante, sentindo a textura levemente áspera do papel. E você voltou a ler. Agora o livro descrevia uma madrugada tranquila, em que o personagem principal caminhava por sua própria casa, tocando levemente as paredes, reconhecendo os objetos no escuro, como quem percorre um território conhecido de olhos fechados. Essa imagem encontrou eco em você. Você se levantou mais uma vez. Sem pressa, com o livro ainda nas mãos, caminhou até o corredor. O chão de madeira respondeu com um som quase inaudível sob seus passos. As portas permaneciam fechadas, mas pareciam convidativas, cada uma guardando um espaço de descanso. Você parou no meio do corredor. Ali a casa parecia respirar diferente. O silêncio era mais profundo, como se aquele ponto concentrasse toda a quietude do lugar. Você ficou alguns segundos parado, apenas sentindo. Depois voltou para a sala. Sentou-se novamente. A poltrona recebeu seu corpo como se o tivesse esperado o tempo todo. Você retomou a leitura. O texto agora falava sobre como certas noites são como páginas em branco, prontas para receber apenas o essencial. Sobre como o mundo exterior pode ser deixado do lado de fora, junto com os ruídos, as urgências e as expectativas. Você percebeu que isso já estava acontecendo. O dia havia ficado distante. As horas anteriores pareciam pertencer a outra realidade. Tudo o que existia agora era aquela sala, aquela poltrona, aquela casa silenciosa. Você virou mais uma página. O personagem do livro preparava uma bebida quente e sentava-se perto de uma janela embaçada, observando o reflexo da própria casa no vidro. Ele pensava sobre como o silêncio pode ser uma forma de companhia. Essa frase permaneceu com você. O silêncio pode ser uma forma de companhia. Você deixou que ela ecoasse suavemente por dentro. Sua respiração estava tão lenta que parecia acompanhar o movimento invisível da noite lá fora. Cada inspiração trazia uma sensação de frescor. Cada expiração levava embora qualquer resquício de tensão. Você fechou o livro novamente, desta vez com a certeza de que ele já havia cumprido seu papel naquela noite. Colocou-o com cuidado sobre a mesa. Suas mãos repousaram sobre o colo. Seus olhos permaneceram abertos por alguns instantes, observando a sala como quem se despede de um cenário querido. Depois, fecharam-se outra vez. A casa parecia segurar a respiração junto com você. O corredor permanecia quieto. As portas guardavam seus quartos silenciosos. A lua continuava seu percurso lento pelo céu, lançando um brilho suave que atravessava a janela e tocava o chão. Você sentiu o peso agradável do próprio corpo. Sentiu o calor da manta. Sentiu a estabilidade da poltrona. E pouco a pouco, a fronteira entre estar acordado e sonhar começou a ficar mais fina. As imagens do livro se misturavam com pensamentos leves. A biblioteca da vila. A sala escondida. As estantes altas. Tudo se tornava uma mesma paisagem interior. Você não precisava acompanhar nada. Apenas permitir. E naquele espaço entre um pensamento e outro, entre uma respiração e a próxima, algo muito simples aconteceu. Você começou a descansar de verdade. O descanso foi chegando como uma maré tranquila. Não veio de repente. Aproximou-se em ondas pequenas, quase imperceptíveis, espalhando suavidade pelo corpo inteiro. Seus pensamentos já não tinham forma definida. Eram apenas sensações, imagens borradas, lembranças sem peso. Você permaneceu na poltrona, envolto pela manta, com as mãos repousando soltas sobre o colo. A casa continuava exatamente como antes, mas algo nela parecia mais profundo agora.
Talvez porque o silêncio tivesse ganhado camadas. Talvez porque você estivesse mais presente dentro dele. O ar parecia circular lentamente pelos cômodos, passando pelo corredor, contornando os móveis, deslizando pelas paredes. Não havia pressa em nenhum movimento invisível. Você abriu os olhos por um breve instante. A sala estava envolta em uma penumbra macia. O livro permanecia sobre a mesa, fechado, como se também estivesse descansando. A estante parecia um conjunto de sombras organizadas. A janela refletia apenas um pedaço da luz distante da rua. Nada chamava sua atenção. E isso era perfeito. Você fechou os olhos novamente. A respiração encontrou um ritmo ainda mais espaçoso. Cada ciclo parecia um convite para soltar um pouco mais. O dia agora tão distante, já não tinha contornos claros. As conversas, as tarefas, os ruídos, tudo havia se dissolvido em um fundo neutro, como uma fotografia antiga que vai perdendo nitidez com o tempo. Você percebeu um leve calor no peito, uma sensação discreta de segurança. Era como se a casa tivesse se transformado em um abrigo completo, envolvendo você não apenas com paredes, mas com cuidado. O corredor permanecia quieto. As portas continuavam fechadas. Os quartos aguardavam em silêncio, cheios de ar parado e sonhos em espera. Você sentiu o peso da cabeça se acomodar melhor contra o encosto da poltrona. O pescoço relaxou. Os ombros cederam mais um pouco. Não havia necessidade de mudar de posição. Tudo já estava exatamente onde precisava estar. Por um momento, imagens suaves passaram pela sua mente. Páginas virando, xícaras fumegantes, janelas embaçadas, corredores iluminados por luz baixa. Fragmentos do livro se misturavam com memórias reais, formando uma paisagem tranquila que não exigia interpretação. Você não estava pensando. Estava apenas sendo. A casa parecia acompanhar. Um estalo distante da madeira. Um ruído quase imperceptível vindo da rua. Depois, novamente, silêncio. Você percebeu como esse silêncio não era vazio. Ele estava cheio de pequenas presenças. O ar, a luz, o espaço, o tempo desacelerado. Era um silêncio que abraçava. Sua respiração ficou ainda mais profunda. O corpo pesado e confortável parecia se fundir à poltrona. A manta já não era algo separado de você. Fazia parte da mesma sensação de aconchego. Seus pensamentos agora vinham em intervalos longos. Havia espaços amplos entre um e outro. E nesses espaços, havia paz. Talvez você tenha sorrido levemente. Talvez não. Mas algo dentro de você reconheceu aquele momento como um presente simples. Uma noite sem exigências. Uma casa silenciosa. Um livro que já havia cumprido seu papel, abrindo portas invisíveis. Você permaneceu ali, flutuando entre vigília e sonho, enquanto a madrugada avançava com passos macios. A lua seguia seu caminho lento. As sombras mudavam quase imperceptivelmente. E você, protegido por aquela quietude, começou a se afastar suavemente do estado desperto. Não como quem cai, mas como quem se deixa levar. Como quem aceita o descanso. O tempo parecia ter perdido seus contornos. Já não era possível dizer quanto havia passado desde que você se acomodara na poltrona. Minutos e horas se misturavam, transformados em uma única sensação contínua de calma. Seu corpo estava pesado de um jeito bom. Não um peso cansado, mas um peso tranquilo, como se cada parte de você tivesse finalmente encontrado um lugar confortável para repousar. A respiração seguia lenta, profunda, regular. Inspirar, expirar. Cada ciclo era um pequeno gesto de entrega. A casa permanecia em silêncio, mas não em inatividade. Havia uma presença suave em cada canto, como se os cômodos estivessem atentos ao seu descanso. O corredor guardava sua quietude. As portas fechadas protegiam seus espaços internos, e a sala envolvia você com sua penumbra acolhedora. Por um instante breve, seus olhos se abriram novamente. A luz que entrava pela janela havia mudado um pouco. Estava mais pálida, mais espalhada pelo chão, desenhando formas delicadas no tapete. A lua avançara em seu caminho lento, e com ela as sombras haviam se deslocado. Você observou sem interpretar. Depois fechou os olhos mais uma vez. Dentro de você, as imagens do livro retornaram suavemente. A biblioteca silenciosa, as estantes altas, a sala escondida com a janela redonda. Tudo isso agora parecia morar em um mesmo lugar interno.
Um espaço tranquilo onde não havia pressa nem expectativas. Você sentiu uma leve expansão no peito, como se estivesse respirando mais fundo sem perceber. Era o corpo entrando em um estado mais profundo de descanso. Os pensamentos tornaram-se ainda mais espaçados. Às vezes vinha uma lembrança distante. Às vezes apenas uma cor. Às vezes nada. E esse nada era confortável. Você percebeu que já não segurava nenhuma tensão. A testa estava lisa. A mandíbula solta. As mãos mornas e imóveis sobre o colo. A manta acompanhava suavemente o contorno do seu corpo, como uma extensão natural da própria noite. A casa parecia embalar você. Talvez fosse o ar. Talvez o silêncio. Talvez a combinação de tudo. Em algum ponto, a fronteira entre estar acordado e sonhar começou a se dissolver completamente. Você não entrou no sono de forma abrupta. Foi como atravessar uma névoa leve. As imagens ficaram mais suaves, os sons mais distantes, a consciência mais espaçosa. Você ainda percebia vagamente a poltrona, a sala, o livro sobre a mesa. Mas tudo parecia estar sendo visto através de um véu delicado. A casa já não era apenas um espaço físico. Era um abrigo. Um campo silencioso onde seu descanso se aprofundava. Você sentiu o próprio corpo se entregar mais um pouco. A cabeça inclinou-se levemente. A respiração ficou ainda mais lenta. E ali, envolvido pela quietude, você entrou em um estado de repouso profundo, como se cada célula tivesse recebido permissão para desligar suavemente. A noite seguia cuidando de tudo. O livro permanecia fechado, guardando suas histórias. O corredor mantinha seu silêncio. A lua continuava sua travessia. E você finalmente repousava dentro desse instante suspenso. Em algum ponto profundo da madrugada, tudo pareceu parar ao mesmo tempo. Não houve anúncio. Nenhum som diferente. Apenas uma quietude mais ampla, como se o próprio ar tivesse decidido descansar. A casa inteira entrou em um estado de suspensão. As paredes, o teto, o corredor, as portas fechadas, tudo parecia unido por uma mesma respiração lenta. Até os objetos mais simples, a mesa, a estante, o livro repousando fechado, compartilhavam daquele instante imóvel. Você dormia. Não um sono pesado, mas um sono claro, macio, como um lago sem ondas. Seu corpo permanecia acomodado na poltrona, envolto pela manta, com o rosto sereno e os músculos completamente entregues ao descanso. A respiração seguia profunda e regular, criando um ritmo suave que se espalhava pela sala. Cada ciclo era um pequeno sinal de que tudo estava bem. Dentro de você as últimas imagens do livro se dissolveram em luzes difusas, corredores silenciosos, bibliotecas vazias, janelas iluminadas pela lua. Essas paisagens se misturaram aos seus próprios sonhos, formando um espaço tranquilo onde não havia começo nem fim. Era como flutuar. A casa parecia guardar esse momento com cuidado. Nenhum ruído atravessava as paredes. A rua permanecia vazia. A lua, agora mais alta, lançava um brilho delicado sobre o chão da sala, tocando de leve a borda da poltrona e a capa do livro. Tudo respirava junto. E naquele ponto exato da noite, você estava completamente protegido por essa quietude. Não havia pensamentos. Não havia expectativas. Apenas presença. Um descanso profundo, silencioso e inteiro. A madrugada seguiu seu caminho com passos invisíveis. Pouco a pouco, o céu começou a clarear em tons quase imperceptíveis, ainda distantes do amanhecer. A luz mudou suavemente, desenhando novas sombras na sala, enquanto a casa permanecia quieta, respeitando seu sono. O livro continuava sobre a mesa, fechado, guardando suas histórias para outro dia. O corredor mantinha sua calma. As portas permaneciam fechadas. Cada cômodo seguia envolto em silêncio. Você respirava tranquilamente, como se tivesse sido devolvido a um ritmo mais antigo, mais natural. A noite havia cumprido sua promessa. Tinha desacelerado o mundo. Tinha aquecido seus pensamentos. Tinha oferecido um espaço seguro entre páginas abertas e corredores quietos. E agora, deixava você descansar. Assim, naquela casa silenciosa, com um livro aberto ainda ecoando em sua memória, você permaneceu envolvido por uma paz simples e profunda. Como se tudo o que realmente importasse, naquele instante, fosse apenas isso: o silêncio, o acolhimento e a gentileza de uma noite feita para ficar. Boa noite.